Pessoal, vamos estudar agora soluções, onde a gente vai ver diluição e mistura de solutos iguais. Primeiro a gente vai ver diluição e concentração de soluções, tá? Então a gente tem aqui nessa primeira figura, essa figura aqui, a solução inicial, tá? E aí quando a gente começa a fazer a diluição, ou seja, a gente adiciona mais solvente, vamos dizer assim, aqui seria um solvente, a solução, a gente está fazendo o quê? Uma diluição. Após a gente fazer a diluição, aumentou a quantidade, não aumentou a quantidade da solução? Frente à solução inicial? Então, a solução final, ela vai ter um aumento de massa, tá? Dessa solução. Só que a massa do soluto permanece a mesma. Então, a massa do soluto igual. Então, a massa do soluto permanece a mesma. Eu vou ter... O que eu fiz aqui? Uma diluição da minha solução inicial. Então, eu fazendo essa solução, como vai ficar a concentração? Fazendo essa diluição, como vai ficar a concentração da minha solução? Então, em termos de massa, o que a gente sabe da concentração? Concentração não é massa do soluto sobre o volume da solução? Então, o que a gente tem aqui? A massa vai ser o quê? Concentração vezes volume, certo? O que a gente sabe dessa diluição? A gente sabe que a massa inicial é igual à massa final. Então, a gente vai chamar de massa inicial de MI e massa final de MF, tá? Quando a gente não tem essa expressãozinha aqui, então vamos substituir, né, na expressão da massa. Concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a quem? Olha só a massa final, olha só a expressãozinha, concentração final vezes o volume final. Então, essa daqui é uma das expressões, né, com relação à massa, ou seja, para a gente saber qual é a concentração após a diluição, a gente usa essa expressão aqui, tá? Em termos de quantidade de matéria, ou seja, mol, é a mesma coisa. O número de mols inicial vai ser igual ao número de mols final, ou NI vai ser igual a NF. Isso quer dizer o quê? Vamos lembrar lá? Vamos lembrar lá a concentração de molaridade? Mol vai ser o quê? Número de mols sobre volume, tá? Então, meu N vai ser o quê? Molaridade vezes volume. A mesma coisa que a gente fez lá em cima com concentração, tá? Concentração em massa por volume. Aqui a gente está fazendo a concentração em relação à quantidade de matéria, a mol. Então, se o meu número de mols no início é igual ao número de mols no final, ou seja, eu não mexi na quantidade de matéria, eu só mexi na diluição, eu só adicionei solvente. Então, como vai ficar essa relação? Mesma coisa da concentração comum, tá? Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Então, é essa expressãozinha que eu vou utilizar quando a gente for fazer questões, né? Elaborar questões relacionadas à diluição. Então, eu quero saber a concentração no início ou quero saber a concentração após a diluição. Eu uso essa expressãozinha. Em relação à quantidade de matéria, mol, né? Então, essa daqui é em relação a mol e essa daqui em relação à massa. Esse primeiro exemplo, considere uma solução de carbonato de cálcio 1 mol por litro com volume inicial de 200 ml.
Deseja-se obter uma solução final com concentração de 0,8 mol por litro. Qual é o volume de água que deve ser adicionado? Então, vamos lá. Bom, a gente está fazendo aqui uma diluição. Por quê? Porque eu tinha antes, olha, 1 mol por litro, tá? E vou ter depois 0,8 mols por litro, ou seja, eu diminuí a concentração. Isso quer dizer o quê? Que eu adicionei um solvente. Eu adicionei a água. Ele está falando que a água é meu solvente, tá? Faz parte da minha solução. Então, se eu adicionei água, qual é a quantidade de água que eu adicionei para que eu tenha essa concentração final aqui? Vamos lá. Mol por litro. Mol é quantidade de matéria, então eu vou usar M, tá? Molaridade. Lembra lá, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Eu também posso escrever a molaridade inicial como M1, tá? E a molaridade final como M2. Tá? Vocês vão ver dessa forma também. Então, se eu quiser colocar, colocar tudo como M1 e M2, M1 vezes V1, mesma coisa, é igual a M2 vezes V2, tá? Tanto faz um ou outro, tá? Então, vamos fazer com M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Quem é M1? M1 é a molaridade inicial, é esse carinha aqui. M2 é a molaridade final, ou seja, concentração molar, tá? Então, eu tenho M1 e M2. E o volume inicial que ele fala aqui, no meu exemplo, tá? Então, quem é M1? 1. Quem é o volume inicial? 200 ml. Igual M2, 0,80 vezes V2. V2 eu não sei, tá? O volume, posteriormente, eu não sei, né? Então, V2 vai ser o quê? Se eu fizer essa continha, 200 dividido por 0,80. Isso daqui vai dar 250 ml, tá? Então, se eu tinha uma solução, antes, início, de 200 ml, e agora eu tenho uma solução de 250 ml, eu aumentei, vou botar aqui como final, tá? Eu aumentei a minha solução, o volume, certo? Então, enquanto que eu aumentei aqui, qual é a quantidade que eu coloquei de água para ele ficar em 250 ml? Eu adicionei 50 ml de água. Então, foi adicionado 50 ml de água para que essa concentração no início, tá? Saísse de 1 mol por litro para 0,8 mol por litro, tá? Porque depois eu fiquei com 250 ml de solução. Então, ele está pedindo qual é o volume de água adicionado. Vai ser o volume final menos o volume inicial. Ou o volume 2 menos o volume 1. Volume 1. Quem é o volume 2? 250. Quem é o volume 1? 200. Isso aqui vai dar 50 ml. 50 ml de água, tá? É essa aqui a resposta. Vamos lá. Agora a gente vai fazer esse segundo exemplo. Considere uma solução de bicarbonato de sódio, 0,5 mol por litro, né? A molaridade inicial, concentração inicial, cujo volume inicial é 250 ml. Ao adicionar 250 ml de água, qual é a concentração final em gramas por litro que a solução apresentará? Dados: massa molar do bicarbonato igual a 84 gramas por mol, tá?
Então, ele quer a concentração em gramas por litro e não mol por litro. O que a gente vai fazer primeiro? Achar a concentração em mol por litro, tá? Como a gente aprendeu. E depois a gente transforma em gramas por litro. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. O que eu sei da concentração em mol por litro? Eu sei que a molaridade é o quê? Massa do soluto sobre massa molar vezes volume, tá? E eu sei que a concentração comum é o quê? Massa do soluto sobre o volume da solução. O que eu tenho de parecido nessas duas expressões? Eu tenho que a concentração massa sobre volume, ela também está aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor para vocês visualizarem. Ó, ela também está aqui. Isso daqui é a concentração. Então, eu substituo essa parte por concentração. Então, como vai ficar a minha expressão? Molaridade vai ser o quê? Concentração sobre massa molar, tá? Então, concentração é o quê? Molaridade vezes massa molar, tá? Vamos esquecer que isso aqui é massa molar, tá? E isso aqui é molaridade. Isso daqui vai ser o quê? A concentração em mol por litro. E isso daqui vai ser o quê? A massa molar. Opa! Massa molar, tá? Em gramas por mol. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Então, vamos guardar essa expressãozinha aqui, ó. A gente vai usar daqui a pouco, tá? E vamos voltar para cá. Eu tenho aqui, então, primeiro descobrir a molaridade dessa solução final. O que eu sei do meu volume? O volume 2 vai ser o quê? Os 250 ml do volume 1, mais os 250 ml da água, que é igual a 500 ml. Agora eu jogo na minha expressão. M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2, tá? Então, eu vou ter o quê? Quem é M1? M1 é 0,5 vezes quem é V1, 250 ml. M2 eu não sei, eu vou descobrir, vezes V2, 500 ml. Agora a gente faz a continha, tá? Então, 0,5 vezes 250 vai dar o quê? 125. Igual M2 vezes 500. M2 vai ser o quê? 125 sobre 500. Isso aqui vai dar 0,25. Agora, a gente sabe que 0,25 o quê? Mol por litro, tá? É a concentração em mol por litro. Só que ele não quer essa concentração, ele quer em gramas por litro. Agora, a gente vai usar essa expressãozinha aqui, tá? Então, como é que vai ser isso aqui? Eu tenho concentração, que eu não sei. Eu tenho a concentração molar, que é 0,25. E eu tenho a massa molar que ele me deu, que é 84. 84. Essa conta vai dar o quê? 21 gramas por litro. Então, a minha concentração em gramas por litro vai dar o quê? 21, tá? Vocês reparem que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, a gente utilizou em mililitro. Não colocamos em litro, apesar dele ser mol por litro, grama por litro. Por quê? Porque eu tenho tanto de um lado quanto do outro a mesma unidade, tá? Se eu tiver unidades diferentes, eu não posso fazer dessa forma, eu tenho que ter mesma unidade. Então, se eu tiver mililitro, eu tenho que ter mililitro desse lado.
Se eu tiver litro, tem que ter litro desse lado. Então, tomem muito cuidado na hora de vocês montarem a expressão, tá? Agora vamos estudar a mistura de soluções com solutos iguais, tá? Ou seja, mesmo soluto, eu só vou misturar as soluções. O que isso quer dizer? Que a minha solução final vai ter uma concentração intermediária das duas, né? E as quantidades de soluto de solvente se somam, tá? Vamos lá. Então, a massa final vai ser o quê? A massa da solução 1 mais a massa da solução 2. O volume final vai ser o quê? O volume da solução 1 mais o volume da solução 2, tá? Então, eu vou até colocar aqui do lado essa informaçãozinha, ó. Volume final é o volume 1 mais o volume 2. A mesma coisa quando a gente for trabalhar com o número de mols, né? O número de mols final vai ser o quê? N1 mais N2, ou seja, o número de mols da solução 1, o número de mols da solução 2. Aqui a gente vai usar o 1 e 2 para colocar solução 1 e solução 2. Se tiver mais, a gente adiciona mais e a gente coloca a solução 3, solução 4 e assim vai, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz a expressão? A concentração final, CF, vezes o volume final. Esse volume final é quem? V1 mais V2, como vocês estão vendo na expressão, é igual concentração 1, né, da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Então, essa expressãozinha aqui que vocês vão utilizar, tá, para fazer os cálculos, tá? Que é igual para a expressão de cima. A mesma coisa a concentração molar, né? A concentração molar final vai ser o quê? Vai ser concentração molar final vezes o volume final igual concentração molar da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração molar da solução 2 vezes o volume da solução 2. Então, a mesma coisa que a expressãozinha de cima, só que de uma forma simplificada. Lembrando que o volume final é o volume 1 mais o volume 2, quando eu tenho duas soluções, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Exemplo 1. Mistura de duas soluções de um soro fisiológico. Então, eu tenho um soro fisiológico em que a primeira solução tem concentração de 2 gramas por litro e eu tenho 60 ml dela. E a segunda solução eu tenho 2,5 gramas por litro e eu tenho 90 ml dela, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha mostrando para vocês o seguinte. Eu tenho na primeira garrafinha a solução 1 com 2 gramas por litro e 60 ml. Na segunda garrafinha, eu tenho solução 2, 2,5 gramas por litro, 90 ml. E a garrafinha aqui, no caso, somando as duas, eu vou ter uma solução final, né? Onde a concentração eu não sei, que eu tenho que calcular, mas o volume eu já sei, porque eu somo os dois volumes da solução 1 e solução 2. Então, somando os dois volumes, vai dar o quê? 150 ml. Agora, vamos jogar na formulinha, né, que a gente conhece. Então, concentração final vezes o volume final é igual a quem? Concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2, tá? Concentração final, não sei. Volume final, olha o volume final aqui, gente, 150 ml. Isso aqui vai dar o quê? Concentração 1, agora só substituir todos os dados, tá? C1 vai ser quem? C1 é esse carinha aqui e V1 é esse carinha aqui. C2 é esse carinha aqui e V2 é esse carinha aqui, tá? Então, vamos lá. C1, 2 vezes V1, 60. Mais C2, 2,5 vezes 90. Isso aqui vai dar 120 mais 225.
dividido por 150. Essa continha vai dar 2,3 gramas por litro. Então, essa é minha concentração final da mistura do soro fisiológico. Vejam, reparem, está acima da concentração 1 e está abaixo da concentração 2. Então, quando eu tenho essa mistura, esse tipo de mistura, eu tenho que ter a concentração final intermediária, entre 2, nesse caso aqui, e 2,5. Eu não posso ter nem abaixo de 2 e nem acima de 2,5, tá? Senão o cálculo vai estar errado. Então é isso, gente.